Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos fazendo uma pequena reflexão sobre uma situação que diz muito respeito às nossas vidas e que nós precisamos estar atentos e nos posicionar adequadamente. Nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que é própria do tempo do fim, que é a igreja morna, da qual Jesus falou, e nós vamos meditar um pouco nesse assunto. Esse é um primeiro vídeo e eu pretendo fazer talvez mais um ou talvez mais dois vídeos ainda para falar sobre esse mesmo tema. E o texto base da meditação de hoje está em Apocalipse, no capítulo 3, nos versos de 14 a 22, que é a carta à igreja de Laodiceia, a sétima das 7 cartas, e nessa carta Jesus estava então reclamando da mornidão daquela igreja, conforme nós vemos particularmente nos versos 15 e 16, que diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós lemos aqui os versículos 15 e 16 do capítulo 3 de Apocalipse, que trata aqui nesse trecho da carta à igreja de Laodiceia. E a carta à igreja de Laodiceia, ela traz um quadro profético da última igreja. Ela é a 7ª carta e trata da igreja existente nos dias atuais, dias que antecedem a volta de Jesus para recolher a sua igreja fiel. E cada uma das 7 cartas trata profeticamente de um período da história da igreja na Terra. E em cada período, algumas características são dominantes, são determinantes daquele período. E não se trata aqui de uma igreja local ou de outra igreja local, mas do conjunto das igrejas existentes naquele momento. E também é necessário lembrar que em cada período retratado, podem coexistir igrejas locais com características de qualquer uma das 7 igrejas da Ásia, e até das 7 ao mesmo tempo. Mas o conjunto das igrejas, naquele momento, reflete no geral as características da igreja dominante naquele período. E assim, pensando nisso, nós sabemos que a igreja dos nossos dias é a igreja de Laodiceia, por causa daquilo que vemos. As características dominantes da igreja dos nossos dias são representadas muito bem com essa palavra, mornidão. Ao continuarmos a leitura da carta, nós vemos Jesus dizendo, no verso 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vemos aqui Jesus mostrando o que a igreja está dizendo diante dele, com as suas atitudes, com a sua vivência no dia a dia, a igreja está dizendo isso. E aqui está o porquê da mornidão. Então Jesus identificou o porquê da mornidão. E como ele diz aqui, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. No verso 17. Vemos aqui uma presunção e um orgulho que tem afastado a presença do Espírito Santo do meio da igreja. É assim que o Senhor vê uma igreja que se diz rica,
tem tudo, não precisa de nada, assim também não procura depender do Senhor Deus, pois não se acha necessitada de nada. A mornidão se manifesta todos os dias na vivência dessa igreja. O povo se acostumou a uma vida puramente religiosa e não se vê mais as manifestações genuínas da presença de Deus no meio da igreja. Ou quando se vê, é muito pouco e é muito aquém daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Os cultos muitas vezes são vazios e no máximo com manifestações de emocionalismo. Tem mensagens muito bem preparadas muitas vezes, uma base bíblica muito bem estudada, muito bem estruturada, mas sem a verdadeira unção do Espírito Santo. Louvores cada vez mais têm ritmos e formatos muito comerciais, e inclusive existe hoje uma indústria de músicas que vendem muito bem e são usadas como louvores nas igrejas, mas vemos também aí, na maioria das vezes, a falta de inspiração do Espírito Santo. E a sensação de que nada falta à igreja tem produzido uma não dependência de Deus. E a consequência é a prática de cultos e demais atividades em uma base carnal, uma base humana, sem ouvir o Espírito Santo. E é claro, o resultado de tudo isso na vida das pessoas tem sido esse. As pessoas estão muitas vezes envolvidas em um grande ativismo religioso, mas sem conhecer verdadeiramente o Deus da igreja. A fé não é exercida na medida necessária. As orações são muito aquém da necessidade e muitas vezes são apenas em busca dos interesses pessoais daqueles que oram. Falta espiritualidade. As pessoas não aprendem a exercer a fé como convém. Aprendem a ser bons religiosos e, na prática, confiam mais nos médicos do que em Deus. Ouvem mais os chamados especialistas em qualquer assunto do que a própria palavra de Deus. E, particularmente neste ano de 2020, ficou evidente isso que eu estou falando. E a mornidão existente dentro da igreja, que se manifestou neste período de prova que a igreja está vivendo. Muitos estão com medo do que virá, porque quem vive uma vida religiosa ainda não aprendeu a confiar em Deus como convém. O resultado se vê na prática, no dia a dia. E Jesus identificou isso, porque o presente, o passado e o futuro estão diante dele o tempo todo. Então ele mostrou no Apocalipse como ele via esse período que nós estamos vivendo hoje. Pela observação da palavra do Senhor, na carta à igreja de Laodiceia, nós vemos que nós estamos vivendo este tempo, e que é um tempo que nos diz que estamos próximos da volta do Senhor, é o último período da igreja na terra. Isso foi profetizado e nós temos que agora entender o que devemos fazer. O que foi profetizado não vai mudar. A igreja, como um todo, ela vive esse quadro profético, mas individualmente cada um de nós pode e deve reagir e sair da mornidão
e nos preparar para o tempo do arrebatamento da igreja, que está próximo. Então, mais uma vez, o que fazer? Vejamos o que Jesus disse aqui nessa mesma carta. Versículo 18: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isso é o que Jesus ensinou, isso é o que nós devemos fazer. Isso nos leva a depender do Senhor, e o Espírito Santo está o tempo todo procurando nos fazer entender e vivenciar a palavra de Deus. Então, olhando para o que Jesus disse, nós precisamos comprar ouro provado no fogo, quer dizer, as experiências com Deus que devemos ter, e pagar o preço para crescer espiritualmente, para alcançar maior entendimento da palavra. Agora, mais do que nunca, isso se faz necessário, pois os tempos são difíceis. Precisamos comprar roupas brancas, que são a pureza e a santidade que só quem se submete ao Senhor pode alcançar. Precisamos do colírio, que trata da unção do Espírito Santo, tão necessária para nós discernirmos o mundo em que nós estamos vivendo hoje e assim evitar as astutas ciladas do diabo. Precisamos parar de confiar em nós mesmos e passar a depender mais de Deus, e Ele nos conduzirá. E essa é a única forma de chegarmos de pé naquele dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja. O verso 19 nos exorta então a nos arrepender naquilo em que for necessário e passar a praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Vamos então nos arrepender e passar a depender do Senhor enquanto há tempo, pois Jesus está voltando e nós precisamos estar de pé naquele dia quando o Senhor voltar. E assim nós chegamos ao final dessa pequena meditação, chegamos ao final deste vídeo. Eu peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que outros também tenham a oportunidade de ouvir esta palavra e ser abençoados na sua vida. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar também o seu like e fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, acionando o sino das notificações para ser lembrado cada vez que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça, procure fazer a vontade do Senhor enquanto há tempo. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Fique na paz.